Boa noite, novamente. É com muito prazer que eu inicio essa apresentação. Eu gostaria de iniciá-la adicionando uma informação. Eu não coloquei aqui no trabalho, mas eu tenho uma dedicatória. Eu fiz esse trabalho, esse projeto, pensando principalmente no meu padrasto, que veio aqui contemplar a nossa apresentação, o Wellington Santucci. Eu fiz esse trabalho por causa que eu queria muito fazer um projeto de pesquisa falando sobre direito de família, que é uma área que eu gosto muito do direito civil, e eu gostaria de falar sobre a importância da paternidade socioafetiva no ordenamento jurídico brasileiro, que é um reflexo da contemporaneidade. Bom, eu gostaria de começar e peço licença para que eu leia o artigo 227 da nossa Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, que vai falar sobre as garantias dos direitos dos filhos socioafetivos que são equiparados aos direitos dos filhos biológicos. Artigo 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Essa redação foi dada pela Emenda Constitucional número 65, do ano de 2010. A gente pode notar que é algo muito recente, justamente porque essa alteração na lei é algo muito recente no direito das famílias. E eu vou ler o parágrafo 6º, que é onde garante esse direito aos filhos socioafetivos. Parágrafo 6º. Os filhos, havidos ou não da relação do casamento ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações proibidas de quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. Nós sabemos que o direito das famílias, ele tem um dos seus principais princípios, é que ele é um conceito não discriminatório. O conceito de família no atual ordenamento jurídico brasileiro é um conceito não discriminatório. E ele é um conceito que a gente consegue perceber justamente por conta das famílias homoafetivas, das famílias de mães solos e das outras famílias não tradicionais da nossa sociedade. Pode botar, por gentileza? Aqui eu coloquei como introdução família, a base da sociedade. O direito das famílias me encanta porque a família é a base da sociedade. E eu trago uma abordagem de que tudo acontece na infância. Calma. Tá ansiosa? Volta aí. Por ser a base da sociedade, ela foi criada nos moldes sociais impostos por figuras de autoridade, novamente, como a gente disse no trabalho anterior. E essas figuras de autoridade, elas definiram como seria o modelo ideal de família. Pode passar agora. A Sagrada Família e o modelo ideal de família nos séculos passados. Com a influência das religiões judaico-cristãs e o ideal da Sagrada Família, com o pai, a mãe e o filho, todos biológicos, foi criada uma ideia de que a família só pode ser aquela decisão contratual entre duas partes, o marido e a mulher, e um filho biológico gerado dessa união. E, conforme os séculos foram se passando, o conceito de família também foi alterado. E eu peço agora que passe o slide, por gentileza. Se vocês repararem, e algo que eu aprendi com meu padrasto, é que Jesus, na realidade, a figura de Jesus, ele foi adotado por José. Então, no direito de família e nessa cultura não faz sentido que as famílias não possam ser formadas por filhos não biológicos, visto que Jesus, o Filho de Deus, foi adotado por José, visto que a Virgem Maria o concebeu. E José o adotou e o cuidou como filho, até os seus 33 anos, que foi justamente quando ele foi crucificado. E eu trago essa questão religiosa não para trazer uma influência, mas sim para demonstrar que a religião influenciou nos séculos passados a forma de se ver a família. E agora eu vou citar um pouquinho sobre a música Bença, e eu escrevi desse jeito, não é porque eu escrevi errado, é porque a música do cantor de rap Djonga, que é alguém que eu admiro muito, escreveu essa música e colocou o nome dessa música
Ele fala no trecho da sua música que o Brasil é o país onde o homem aborta mais que a mulher e que não dá para entender isso. E realmente, o Brasil ele tem 11,6 milhões de famílias brasileiras que são formadas por mães solo. Essas 11,6 milhões de famílias são dados do IBGE de 2020, então é um dado muito atual. E esse alto índice de abandono paternal na sociedade brasileira é algo que já está intrínseco, que virou algo não normal, mas comum. E, infelizmente, o abandono paternal é a regra no Brasil, tanto que inúmeras famílias são formadas por mãe só. E, pode passar. Justamente por conta das famílias serem formadas por mães solos, essas mães muitas vezes encontram outros parceiros e elas se casam. E daí, nesse caso, quando elas casam novamente, elas integram outra pessoa na família. Quando é integrada a outra pessoa na família, é porque ocorreu uma mudança no ordenamento jurídico. E cada vez é mais direcionada às relações de afeto. O vínculo de afeto ele é muito importante para o nosso ordenamento atual, por causa que o afeto ele rege as relações sociais, visto que cada vez mais outros homens e outras mulheres têm criado as crianças como seus próprios filhos. E aqui eu peço licença para ler novamente. À medida que muitos genitores abandonam seus filhos, outros muitos indivíduos recebem e acolhem as necessidades emocionais e até mesmo monetárias. Ou seja, as necessidades emocionais e monetárias das crianças estão sendo supridas por outra pessoa. Por que ela não pode ser considerada pai? Por que não pode ser considerada mãe? Por que não é família? Agora nós tivemos essa mudança importantíssima no nosso ordenamento jurídico. Pode passar. Agora eu vou falar sobre os afetos e desafetos. Uma estrutura patriarcal enraizada na nossa sociedade é comum, que a Maria Clara falou, que a mãe cuide e fique com a responsabilidade de cuidar da prole, fazendo que a responsabilidade do homem seja negligenciada e ele não precise necessariamente estar lá sempre, que é o que acontece. E assim, com a possibilidade de ter novas sociedades, a mãe arrumar um namorado ou ter uma relação conjugal, cada vez mais as crianças se aproximam de seus padrastos, fazendo deles uma figura de pai. Dos direitos dos filhos socioafetivos. O Código Civil de 1916 reconhecia apenas os filhos biológicos tendo direito sobre os pais, mas com o artigo 227 da Constituição Federal de 88 se tornou equiparado os filhos biológicos com os filhos socioafetivos também. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre a multiparentalidade. Pode passar. E aí eu começo esse tema perguntando, fazendo um questionamento para vocês e peço que me respondam. É possível ser filho de mais de um pai? Vocês acreditam que é possível você ter dois pais e duas mães ao mesmo tempo? Então, atualmente vocês responderam correto. É possível sim ser filho de mais de um pai. E agora eu vou explicar qual que é o procedimento para que você reconheça a paternidade socioafetiva. Pode passar. Bom, a paternidade socioafetiva, ela pode ser reconhecida no cartório de registro civil. Você pode chegar lá com seu padrasto ou com sua madrasta e falar: bom dia, eu quero registrar o meu padrasto como meu genitor. E daí você vai pagar uma taxinha, obviamente, porque nada nessa vida é de graça. E daí você vai lá e vai conseguir ter dois pais. Mas a nossa legislação apenas permite que seja registrado dois pais ou duas mães, ou seja, 4 genitores. Mas também pode ser 4 mães, no caso das famílias homoafetivas. Nesse caso, eu coloquei aqui algumas imagens que representam uma família. Isso é uma família. Isso também. Isso também. E isso aqui também. Todas essas imagens representam um novo conceito de família. E é justamente por isso que o nome direito de família foi alterado. E agora a gente não fala mais direito de família, nós falamos direito das famílias. Porque existe uma multiparentalidade hoje em dia. E é essa multiparentalidade que a nossa pesquisa veio abordar e demonstrar a importância. Aqui eu coloquei algo interessante, porque hoje em dia as famílias também têm mudado. E não somente relações humanas são consideradas famílias, mas também os animais pets. Olha aqui, um gatinho, um cachorrinho,
Esses animais, eles estão integrando a família justamente. Você pode finalizar? Posso. Do vínculo de afeto. E aí é justamente por conta do vínculo de afeto que hoje se discute sobre a guarda dos animais pet. Tá, como já encerrou o tempo, eu vou falar resumidamente. Por fim, o nosso trabalho tem como objetivo mostrar o quanto a paternidade socioafetiva é um demonstrativo da interconectividade dos nossos ordenamentos